Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 30 de abril, Juízes 11:1 a 12:15. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos e quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefté dizendo: "Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher." Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na casa de Tobi. "Venha e veja nosso comandante", disseram, "ajude-nos a lutar contra os amonitas." Mas Jefté lhes disse: "Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamaram agora que estão em apuros?" "Porque precisamos de você", responderam os líderes. "Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade." Jefté lhes disse: "Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo?" Os líderes de Gileade responderam: "O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse." Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: "Por que você saiu para guerrear contra minha terra?" O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: "Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras, desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente esse território." Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: "Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe, nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste e acompanharam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus Camós lhes der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso
Você é melhor que Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até a Aroer e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon, porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território, portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefité fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Jefité saiu com seu exército para combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefité voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefité: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefité respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir, não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para batalhar sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Porque agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefité reuniu todos os seus guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles os confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam.
Se o homem negasse, ele o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefité julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefité morreu, Ibsa, de Belém, julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibsa julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois de Ibsa morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois que Elon morreu, Abidom, filho de Ileel, de Biratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. João 1:1-28. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz, aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos. Estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre a graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: Eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não, afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras
do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem, embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Salmos 101, 1-8. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar, viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles, rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo, só terão permissão de me servir o que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Provérbios 14, 13 e 14. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada.